Fala pessoal, sejam bem-vindos ao InfraCyber, o meu nome é Bruno e hoje a gente vai falar das 5 profissões na área de tecnologia que estão despontando agora em 2025, que provavelmente os profissionais aí devam ganhar bastante dinheiro a partir de agora. Então hoje, sem enrolação, vamos pro vídeo. E agora começando aqui com o nosso ranking das 5 profissões, estou com uma colinha aqui hoje porque é bastante informação. A gente começa em quinto lugar com especialista em ciência de dados e analytics. O que esse profissional faz dentro da área de tecnologia? Esse profissional basicamente analisa os dados da empresa para que a empresa possa tomar uma decisão mais assertiva. O que isso quer dizer? Imagina uma empresa de sorvete. Então, a empresa ela precisa saber qual região do país ela vende mais, qual que é o sabor que ela vende mais, quais são os estoques das localidades. Então, o cientista de dados ele começa a analisar os dados da empresa para que ela tome a decisão melhor de qual sorvete mais produzir, qual o seu sabor, qual área gosta mais daquele sabor. Então, esse profissional ele acaba tendo um bastante conhecimento na parte, por exemplo, de banco de dados. Então, uma das habilidades que esse profissional precisa saber hoje é entender como funciona um banco de dados, como as informações estão gravadas lá dentro. A outra coisa que ele precisa também ter de habilidade é, por exemplo, ter o conhecimento em BI, para fazer a análise desses dados. E aí a gente falando um pouquinho agora, por exemplo, de salário médio, de um profissional desse no Brasil. Hoje um profissional desse no Brasil ganha em torno de R$14 mil até R$24 mil pelas pesquisas aqui que eu fiz para vocês. E aí, qual que é a diferença desses profissionais? Lógico, o profissional que está começando agora não entra com esse faixa de salário, vai ter que aprender, vai virar ali um cientista de dados júnior até o seu crescimento e a sua evolução. E aí, para a gente comparar, o quanto esse profissional ganharia, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá o cálculo é um pouco diferente, a gente fala de salário anual. Então um profissional desse hoje tem uma média de salário entre $100 mil a $180 mil por ano. Se a gente pegar os $100 mil e dividir ali por 12 meses, a gente está falando de uma média de $8 mil mensais. E lógico, esse trabalho não exige, por exemplo, que o profissional fique alocado dentro das empresas. Ele pode fazer essa análise de forma remota, trabalhar em home office. Se você tem conhecimento em inglês, você pode tentar uma vaga hoje trabalhando aqui do Brasil para algumas empresas lá fora do país, por exemplo, no próprio Estados Unidos, que a gente tem visto bastante acontecer no mercado de tecnologia. Em quarto lugar, a gente tem os desenvolvedores full stack, com foco em inteligência artificial e Web3. O que é esse profissional full stack, o desenvolvedor full stack? Basicamente, ele é o profissional que consegue desenvolver uma aplicação desde o seu back-end, que a gente fala, desde o banco de dados, então fazer toda a estrutura de dados, como é que os dados vão ser salvos, por exemplo, dentro do banco de dados, colocar a aplicação para rodar em algum tipo de alguma linguagem que está sendo utilizada no mercado no momento, por exemplo, em Python, C+++, desenvolve ali toda a engrenagem de como vai funcionar a aplicação e também desenvolve a interface com o usuário ali, que é aquela interface que a gente tem no celular. Pode ser um jogo, pode ser uma aplicação, pode ser diversas coisas. Então, o desenvolvedor full stack hoje, ele consegue ir desde o back-end até o front-end, desenvolvendo todas as partes desse sistema, e aí com foco em IA, e o foco do Web3. O IA a gente já sabe que tem crescido bastante no mercado, então, por exemplo, o desenvolvedor vai fazer lá um desenvolvimento de um chatbot, para atendimento ao cliente, ele já pode utilizar algumas APIs, por exemplo, de IA. E o Web3 são as novas linguagens aí utilizadas na internet. Eu sou um pouco mais velho, eu comecei minha profissão lá atrás, em desenvolvimento também de site, e lá eu usava, por exemplo, o ASP Class. Hoje em dia já tem outras linguagens muito mais novas, muito mais inteligentes e muito mais fácil de programar. E aí a gente falando, por exemplo, o salário médio de um desenvolvedor desse hoje. Aqui no Brasil, está na faixa de R$7.500 a R$8.500, o desenvolvimento ali, ou ser o desenvolvedor de full stack. Quando a gente para e compara com os Estados Unidos, a gente está falando de $90 mil até $150 mil. E agora eu vou dar uma dica para vocês, principalmente quem está querendo entrar na área de tecnologia, quer entender um pouco mais dessas profissões. Eu fiz aqui uma lista, procurei exaustivamente aí o que eu poderia fazer para ajudar vocês, que é o intuito desse canal, descomplicar a tecnologia. E a dica de profissional minha, mais de 22 anos no mercado, antes de você embarcar em trocar de profissão na área de tecnologia ou até mesmo embarcar na área de tecnologia, vale muito a pena você pesquisar. E aí o que é essas pesquisas na área de tecnologia? Nada mais importante do que, por exemplo, você fazer um curso. Nesse curso você vai ter uma noção do que você vai trabalhar no seu dia a dia. Então você vai ver qual que é o conhecimento necessário, como é que se trabalha com essa tecnologia, e aí você pode ter uma tomada de decisão melhor. Então, a gente falando dessas 5 profissões principais aí, eu selecionei aqui alguns cursos que são bastante importantes, que podem te ajudar
a tomar essa decisão. Um deles é o engenheiro de inteligência artificial e machine learning, cientista de dados. Esse curso basicamente vai te fazer entender como um cientista de dados vai trabalhar no mercado de trabalho. Então, quais são as tecnologias que ele usa, quais são as informações que ele usa, como ele faz as análises, para aí ele conseguir chegar ali nos resultados possíveis. Outra questão também importante aqui que eu coloquei, por exemplo, é o desenvolvedor de software full stack. Então, é um curso que abrange tanto a inteligência artificial já hoje, e aí falando do profissional de desenvolvimento de full stack, eu também deixei aqui no link da descrição mais informações sobre um curso para você ter a tomada de decisão, entender melhor quais são as tecnologias e como um profissional desse trabalha. E agora, para dar uma dica para vocês, né, eu tenho 22 anos já de mercado de trabalho de tecnologia, o que eu faria hoje, né? Se eu fosse trocar de profissão dentro da área de tecnologia ou até mesmo iria começar na área de tecnologia hoje, eu tomaria algumas decisões antes. O que seria? Eu teria que analisar um pouco melhor o que cada profissional desse agora, dessas 5 profissões que estão crescendo no mercado em 2025, o que eles fazem. Para a gente entender isso, a gente precisa fazer uma pesquisa. Eu acabei fazendo essa pesquisa para vocês para tentar agilizar esse processo. E aí eu coloquei aqui no link da descrição 5 cursos relacionados a esses trabalhos ou essas profissões para que você possa entrar nesse mercado de trabalho. Então, eu aconselho você, faz o curso, entende um pouco melhor o que está por trás dessa profissão, se é realmente isso que você deseja para sua vida. Trabalhar com um profissional de tecnologia não é fácil, mas é muito divertido, é muito gostoso. É uma profissão que tem crescido cada vez mais, a gente vê muitas pessoas entrando na área de tecnologia e ela é bastante grande. Aqui a gente está focando em apenas 5 profissões que estão crescendo em 2025. Então dá uma olhada aqui, né, no link da descrição, eu deixei 5 cursos para vocês até esse momento do vídeo. Pode ser que durante a edição desse vídeo eu coloque alguns cursos a mais até para você ter um desenvolvimento melhor e um conhecimento melhor da área de tecnologia, tá bom? Então dá uma olhada aí, mas agora voltando para o vídeo, vamos falar das top 3 profissões de 2025. Em terceiro lugar, a gente tem o engenheiro de Cloud Computing e o DevOps. O que é isso, né? O engenheiro hoje de Cloud Computing é aquele cara que desenha toda a arquitetura de como vai trabalhar os seus softwares, a sua empresa dentro de um cloud, seja ele um Azure da vida, um AWS da vida. Então ele faz toda a estrutura lá dentro do cloud e faz com que a empresa consiga se comunicar com esse cloud e acessar as aplicações, por exemplo. E o que é o DevOps? Existia uma lacuna na área de tecnologia entre a área de infraestrutura e a área, por exemplo, de sistemas. Muitas vezes essa lacuna não era preenchida, porque a pessoa que era especializada em infraestrutura não conseguia entender as necessidades da área de sistemas, e o vice-versa. A mesma coisa acontece, por exemplo, com profissionais que são muito focados em tecnologia e acabam não entendendo do negócio da empresa. Então, por isso, foi criado ali hoje uma estrutura diferente dentro das empresas, ou até um profissional que é um profissional DevOps, que faz essa interface, entende a necessidade do negócio, entende o que é a necessidade da área de sistemas e a necessidade de infraestrutura, e faz com que essa comunicação entre todas essas áreas, ela flua de melhor maneira, fazendo com que todo mundo se entenda. Então, eu coloquei até aqui, né? Ajuda empresas a guardar seus arquivos e programas na nuvem em vez de computadores. Também garante que os aplicativos funcionem bem e sem falhas, como um mecânico que cuida da internet. Basicamente é isso. E aí, quais são os conhecimentos, né, habilidades necessárias para um profissional desse hoje? Ele precisa, sim, se especializar em um cloud, ou pelo menos ter o conhecimento em mais de um, né? Então, como eu citei, o Azure, o próprio cloud do Google, ou um AWS, ele precisa ter o conhecimento. Existem muitas ferramentas dentro desses clouds hoje, né? Uma delas, por exemplo, é o Kubernetes. Docker, por exemplo. A gente tem a parte de automação com GitHub, tem bastante gente usando. Ter uma certificação é importante, né? Então você vai se especializar no mercado. Para você entrar em empresas grandes e mostrar o seu trabalho, você precisa sim ser certificado, por exemplo, em um desses clouds. E a gestão, por exemplo, de segurança. Isso também é importante ter de conhecimento. Então é um misto de informações, mas esse profissional ele acaba lidando ali com o dia a dia da empresa. Ele faz com que a empresa não pare. É isso que é importante também. E até mesmo, por exemplo, para novos projetos, novas tecnologias que estão entrando no mercado, ele pode fazer essa ponte entre a empresa e a tecnologia. Esse profissional hoje, né, a gente falando aqui no mercado brasileiro, ele está numa faixa de salário de R$8.500 a R$9.000. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem lá de $110 mil a $190 mil por ano. Então, o mercado dos Estados Unidos é um mercado que realmente paga mais comparado
comparado ao Brasil. E aí quando a gente olha, né, números ali propriamente dito, e a gente tira um pouco a questão do dólar, por exemplo, que está R$6 o dólar, o profissional nos Estados Unidos de tecnologia, ele é mais valorizado, porque as empresas já entenderam que não dá para trabalhar hoje sem a tecnologia. A tecnologia hoje faz com que a concorrência seja maior entre as empresas, que ele consiga se destacar a sua empresa tendo uma maior tecnologia. E aí, voltando aqui para nossa lista, em segundo lugar de profissionais que estão sendo procurados aí no mercado de trabalho, a gente tem o especialista em cibersegurança e o EHT, que a gente fala que é o Ethical Hack Test. O que esse profissional faz? Ele é o profissional que vai cuidar de toda a parte de segurança da empresa, da segurança da informação. Então, ele é o cara que vai cuidar ali se as informações estão armazenadas da forma correta, se não existe nenhuma possibilidade de um atacante ou um hacker acessar esses dados da empresa, né, corromper os dados da empresa ou roubar os dados da empresa. Ele é o cara que vai fazer todo o treinamento dos usuários, a conscientização dos usuários. E aí hoje existe dentro da área de tecnologia uma área de segurança. Ele trabalha tanto na parte de software quanto na parte de governança. Então ele atinge os dois lados ali, por exemplo, da tecnologia. A gente sabe que a parte de segurança não depende somente da área de TI, depende muito mais dos usuários, dos colaboradores da empresa, do que propriamente dentro da TI. A TI, ela coloca tecnologia para ajudar a empresa a ficar mais segura, mas nada melhor do que treinar os usuários, treinar os colaboradores para que eles entendam a importância da segurança. E esse é o cara, por exemplo, que ele vai ter que ter experiências de pen testing, que é exatamente fazer uma tentativa de invasão e ele vai analisar ali se ele consegue, se existe alguma possibilidade, o que pode ser feito de tomada de medida contra esse tipo de coisa. Ele é o cara que vai cuidar, por exemplo, de firewall, de IDS, que a gente fala, de IPS, que são outros tipos de ferramentas de segurança. A gente tem toda a parte de conhecimento de Zero Trust, que a gente fala que é não ter confiança nenhuma em lugar nenhum e a gente sempre estar olhando a tecnologia como se a gente tivesse uma vulnerabilidade e cada vez mais elevando essa segurança da empresa. Então, é um profissional que tem sido buscado no mercado. É uma área muito legal, eu já trabalhei bastante com isso, gosto de trabalhar com a área de segurança hoje e eu acho que vai crescer cada vez mais. A gente falando de inteligência artificial, a gente falando de evolução da tecnologia, cada vez mais rápido os computadores, a gente falando de processadores quânticos, então a gente vai precisar cada vez mais trabalhar essa questão. Então é essencial para as empresas hoje analisarem se você não tem um profissional de segurança da informação, busque um profissional da segurança da informação. A gente tem a lei brasileira hoje de proteção dos dados, muito parecidas com a lei da Europa, que garante ali os dados dos seus funcionários, dos seus sócios, dos seus clientes. Então é muito importante você ter um profissional desse que te ajude a avaliar o quanto você está exposto ou não na questão, por exemplo, desses acessos aos dados. E aí a gente falando um pouquinho de salário, aqui no Brasil, esse profissional hoje ele está numa faixa entre R$15 mil a R$20 mil por mês. E aí lá nos Estados Unidos, a gente está falando numa faixa de $100 mil a $180 mil por ano. Então, se a gente dividir aí, entra de novo lá nos 8, 9 mil dólares por mês e é uma área que tem crescido bastante. E em primeiríssimo lugar, a gente tem um engenheiro de inteligência artificial e machine learning. O que é esse profissional? Basicamente, esse profissional é o cara que vai trazer a IA para dentro das empresas. Então, ele vai entender ali os processos da empresa, ver aonde você pode aplicar a IA, o que você pode colocar de machine learning dentro da sua companhia e fazer com que a sua companhia cresça dentro do mercado utilizando essas ferramentas, né? Eu até marquei aqui uma coisa importante para a gente falar, o que ele faz realmente, né? Então ele cria máquinas e programas de computadores que aprendem sozinhos, como assistentes virtuais, carros que dirigem sozinhos, sem motorista, e ensina os computadores a pensarem e tomarem decisões próprias. Então, a partir dos dados que já existem dentro da empresa hoje, ele coloca a IA para começar a entender o funcionamento da empresa e fazer ali que melhore processos, que melhore resultados da empresa, que aí você tem uma evolução tecnológica muito legal. E esse cara, o que ele precisa ter de conhecimento, né? Se a gente olhar hoje todos os conhecimentos que é necessário, ele é um profissional que junta um pouco de cada profissão que eu acabei de falar, das outras 4. Então ele é um profissional que trabalha com programação, e aí tem algumas tecnologias e algumas linguagens específicas para você trabalhar com a IA. Tem conhecimento, por exemplo, de rede neural e de deep learning, que é basicamente entender o banco de dados ali e começar a trabalhar aqueles bancos de dados de uma forma analítica. Ele é o cara também que vai modelar e analisar os dados avançados.
dados. Então, a partir do momento que a máquina começa a analisar, ela começa a dar o output que a gente fala, que são os resultados das primeiras análises, e ele faz uma retroalimentação, fazendo com que a IA fique mais inteligente. E ele é um cara que, por exemplo, vai trabalhar com ética e regulamentação da inteligência artificial, que entra bastante nessa questão de segurança hoje que a gente tem falado. Para onde vai esses dados? O que a IA está colocando disposição de informações na internet, caso você use, por exemplo, um OpenAI ou um DeepSeek. Então ele é um cara meio que misto, ele consegue ter uma visão muito mais macro e ele consegue entender muito melhor como é que a tecnologia pode entrar dentro das empresas, né, a questão da IA, e aí começar a melhorar cada vez mais os processos da empresa, os resultados e as análises, por exemplo. E aí o que esse cara, né, ele precisa ter hoje de conhecimento? Então ele é um cara que vai trabalhar com programação, né, então ele vai ter ali conhecimento da programação em algumas linguagens específicas para inteligência artificial. Ele tem, por exemplo, conhecimento de redes neurais e de deep learning. Ele também conhece e faz a modelagem e análise dos dados de output, que eu estava falando agora. E aí ele também entende toda a parte de ética e regulamentação da IA, que entra na questão de segurança. Esse profissional hoje, ele tem uma faixa de salário aqui no Brasil de R$19 mil a R$23 mil por mês. Já nos Estados Unidos, a gente está falando de $120 mil a $200 mil nos Estados Unidos. Então, basicamente olhando para essas profissões, são profissões que estão avançando no mercado, tem algumas delas que já existem e outras são bastante recentes e bastante novas. Muitos profissionais de tecnologia estão se especializando principalmente nessa questão de inteligência artificial para entrar nesse mercado e trazer essa inteligência para dentro das empresas. E aí a gente tem visto que cada vez a tecnologia tem ajudado aí as empresas, né? Então, vale a pena estudar. Eu sou um profissional aí que gosto muito de tecnologia, então aconselho vocês, estudem bastante. Tecnologia é importante para as empresas, é um motivo que faz com que as empresas cresçam, né, e a gente possa otimizar processos, ganhar mais dinheiro, para ser bem sincero, e aí a gente tem várias outras vantagens. E aí, infelizmente, a gente comparando hoje um profissional que trabalha no Brasil com um profissional que trabalha nos Estados Unidos, ainda o profissional no Brasil de tecnologia ganha muito menos. Em outros países, o profissional de tecnologia ele é muito mais valorizado. Então, infelizmente, ainda eu acho que nosso país tem um motivo ainda muito de questões políticas, de questões de até ensino, que não é uma coisa tão fácil de você encontrar esses cursos. Então eu coloquei lá no link da descrição vários cursos. Eu tive que buscar bastante, principalmente informações desses cursos mais novos. Então acredito que nos próximos anos aí a gente tem uma evolução da tecnologia. Então a gente recapitulando, né, pra gente lembrar lá das 5 profissões. Em quinto lugar a gente tem especialista e cientista de dados. A gente tem em quarto lugar o desenvolvedor full stack. Em terceiro lugar a gente tem o engenheiro de cloud. Em segundo lugar a gente tem o especialista em cibersegurança. E em primeiro lugar a gente tem o engenheiro de inteligência artificial. Infelizmente, aqui no Brasil ainda o profissional de tecnologia ele não é tão valorizado quanto em outros países, como a gente pode ver aí nos salários. Eu vou deixar também aí do lado mais informações para vocês de um outro vídeo, onde eu cito algumas outras questões de inteligência artificial, que tá bem legal o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. É o seu canal aqui que vai descomplicar a tecnologia para você. Até o próximo vídeo, pessoal. Até logo.